Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai fazer uma simples introdução à estatística, certo? A gente vai falar sobre variáveis estatísticas, mas o objetivo desta aula é justamente falar sobre distribuição de frequências. Então, vamos à aula. Bom, a gente vai dar início agora ao estudo da estatística, né, que é um ramo da matemática onde é estudado a organização de dados coletados através de uma pesquisa. Então, e essa organização desses dados é sempre dada por meio de uma tabela ou de um gráfico. Para iniciar nosso estudo de estatística, o objetivo dessa aula é a gente falar sobre distribuição de frequências. Para tanto, a gente inicialmente precisa falar sobre variáveis estatísticas, né? Então, o que vem a ser uma variável? Qualquer característica associada a uma população. Ou seja, a partir do momento em que você consegue definir um grupo com certa característica, aquele grupo ele possuirá então uma característica em si, logo a gente passará a chamar de variável, né? E essas variáveis elas podem se classificar como qualitativa e quantitativa, né? Qualitativa está ligada a nome, né? A partir do momento que você tem uma variável e você puder associar essa variável ao nome, então ela será chamada de qualitativa. Agora, a partir do momento em que você tiver a variável e você conseguir associá-la a um número, então ela será chamada de quantitativa. As duas variáveis aqui, esses dois tipos, elas se classificam, né, de duas maneiras cada. A qualitativa a gente classifica ela como nominal e ordinal. A qualitativa nominal, né, como o próprio nome já diz, está referente a nomes, né, que não estejam ligados aí à ideia de ordem, né, de organização. Então, por exemplo aqui, sexo e cor dos olhos, né? Vocês podem, por exemplo, me dizer a respeito do sexo masculino e feminino e não existe uma ordem para a gente falar, primeiramente, qual é qual. Cor dos olhos, né? Castanho, azul, então também não existe aí uma ordem, logo a gente passa a classificar essas variáveis como qualitativa nominal. A ordinal já vem essa ideia de organização, okay? De ordem. Por exemplo, classe social, grau de instrução, né? Classe social, né? Aquela em que a gente classifica como classe alta, classe média baixa, classe baixa, enfim. E essa classificação está ligada à ideia de ordem. Já grau de instrução, né? Saber se o indivíduo já terminou o ensino médio ou está na faculdade ou fundamental 1 ou 2. Então, como se trata de etapas, aí no caso está associado a uma ordem, ok? Então, nesse caso, essas duas variáveis aqui são chamadas de qualitativa ordinal. Quando a gente vai falar sobre quantitativa, a gente passa a chamá-la, né, classificá-las de contínua e discreta, o que vem a ser uma contínua. A quantitativa contínua é toda aquela variável que a gente poder representar por um número real, ou seja, a gente vai poder escrever, né, colocar os valores para essa variável de maneira que possa aparecer aí uma fração, um número decimal, uma dízima periódica, um número irracional. Ok? Então a gente passa a chamar ela de contínua. A discreta é aquela em que a gente consegue apenas representar por um número natural. Certo? Um número que não seja, né, partido, entre aspas. Por exemplo, 2,1 a gente não poderia representar uma quantitativa discreta, mas a partir da quantidade 2, quantidade 5, quantidade 1000, né, que são números naturais, aí a gente pode representar e assim a gente teria uma quantitativa discreta. Então, na contínua eu coloquei aqui três exemplos, né? Peso, altura e salário, que são aí variáveis que a gente consegue representá-las por números reais, né? E a discreta está relacionada aqui ó, as variáveis número de filho e número de carros, né? Que vão ser valores que a gente vai poder representar por números naturais. Certo? Então, é dessa maneira que a gente classifica as variáveis. Coloquei aqui um exemplo, só para a gente praticar de maneira bem rapidinha, em relação à classificação, né? Então, classifica as variáveis abaixo, a letra A, filiação política. Então, filiação política ela está relacionada, né, a
partidos políticos, né? Partido A, partido B, a gente não vai direcionar a algum partido. Então, no momento em que eu consigo nomear, né, como partido A, partido B, partido C, eu estou dando o nome e, portanto, essa aqui se classifica como qualitativa. Qualitativa nominal, porque a ideia daqui é você escrever um nome sem estar relacionando a ordem nenhuma, certo? Não quer dizer que o partido A é mais importante ou deve estar acima do partido B. Religião. Religião da mesma forma, né? Aqui eu posso ter candomblé, umbanda, cristianismo, enfim, e nenhuma delas sobressai pela outra, né? Com relação à outra. Então, religião aqui também a gente pode classificá-la como qualitativa nominal. Letra C, tempo de serviço de trabalho. Tempo de serviço de trabalho a gente vai poder escrever um número, né? Só que esse número ele poderá ser real, né? Um número real, por exemplo, eu trabalho na empresa tal há 7 anos e meio, né? Então 7,5 seria a representação. Eu trabalho há 7 anos e 2 meses. Então teria aí 7 anos e 2 meses de 12 meses, né? Que é um ano. Então seria uma fração, né? A representação. Enfim, nesse caso eu tenho uma variável quantitativa e ela é contínua, justamente porque eu posso representá-la por um número decimal. Então aqui a gente tem que ela é quantitativa contínua. Ranking. A palavrinha ranking está aí relacionado a você ordenar, né? No caso das colocações de uma determinada atividade. Então, ranking no caso eu posso classificar como primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, e isso dá pra gente, né, a ideia de ordem. Então a gente já sabe aqui que é uma qualitativa ordinal. Então, classificação para ranking, né? E a outra, que é quantidade de faltas. A quantidade de faltas ela está relacionada, né, a um número natural, né? Vou dizer quantas faltas o indivíduo tem na escola, né? Ou na escola de futebol, ou no trabalho, ou enfim. Então, as representações aqui vão ser sempre por números reais. Aqui, então, eu tenho uma qualitativa. Desculpe, é quantitativa discreta. Então, tá aí. Essa seria mais ou menos a classificação a respeito do estudo de variáveis estatísticas, né? Alguns outros exemplos são elaborados tanto dessa forma ou pode vir também a respeito de gráficos para você escrever quem são as variáveis e dizer que tipo elas são, ok? Então vamos falar um pouquinho agora sobre distribuição de frequências. Então, a partir do momento em que você consegue, né, coletar dados de uma pesquisa relacionada a algo, e você vai organizar esses dados, você pode organizar esses dados por meio de uma tabela ou gráfico. Nosso estudo aqui de distribuição de frequências é relacionado à tabela, certo? Então a gente vai ver como é que funciona essa organização por meio das tabelas. Então vejamos aqui um exemplo direto para que a gente consiga escrever futuramente uma tabela de distribuição de frequências. Uma empresa realizou uma pesquisa com o objetivo de verificar o nível de escolaridade de seus funcionários. Na tabela estão indicados os resultados obtidos. Então veja aqui que a tabela, né, ela me dá as informações de nível de escolaridade dos funcionários da empresa, me dá duas variáveis, nível de escolaridade e quantidade de funcionários. Nível de escolaridade e quantidade de funcionários são duas variáveis aí, a gente poderia sim classificá-las, né? Nível de escolaridade seria uma qualitativa ordinal, porque estabelece uma ordem por meio do grau em que o indivíduo se encontra, e quantidade de funcionários, que seria aí, né, uma numeração natural, e logo seria uma quantitativa discreta. Então aqui estão as informações, né, quanto a ensino fundamental, médio, superior e mestrado, as quantidades aqui e o total de pessoas, né, que foram
realizadas nessa pesquisa, que foram 60 pessoas. Ok, essa é uma tabela simples, ela foi organizada de modo que me dê as informações bem diretas a respeito da quantidade de cada item, né? Então vamos lá, a quantidade de funcionários é chamada de frequência absoluta F. Então, essa quantidade aqui, ó, entre que tem 9, 24, 21 e 6, né, que representa cada um, é chamada de frequência. Então, se eu quisesse aqui simplesmente chamar de frequência, eu poderia, porque eu sei que frequência está ligada à quantidade. Então, de boa, aí não seria problema, né, para a gente interpretar a tabela. Quando os dados aparecem dessa forma, recebem o nome de distribuição de frequência. Pronto, é justamente o tópico que a gente está abordando, né? Distribuição de frequência, então está aí. Enumerar uma certa variável de acordo com a pesquisa feita. Calculando a porcentagem de cada frequência absoluta, em relação ao total de funcionários N, o valor encontrado é chamado de frequência relativa, FR. E fazemos, olha só, além da gente ter a frequência absoluta, a gente pode transformar esses valores aqui da frequência absoluta em um valor percentual. E esse valor percentual é chamado de frequência relativa. E a gente faz como? A gente faz assim, ó. Para fazer a frequência relativa, a gente pode fazer simplesmente pegar o valor da frequência absoluta e dividir por n, que é justamente o total, né? Aqui seria o nosso n, e multiplicar por quanto para virar porcentagem, né? Multiplicar por 100. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu teria o meu FR, que é um valor percentual. Eita, nem vi que estava... Subi aqui, pronto, eu vou falar novamente. A frequência relativa, no caso aqui, será a frequência absoluta dividido pela quantidade, né? A quantidade total, que é N, vezes 100, que é justamente o número que a gente utiliza para encontrar aí, né, o número em porcentagem, ok? Então, é isso, né? Frequência relativa e frequência absoluta. Tendo a absoluta, consigo a relativa transformando apenas em um número de porcentagem. Essa é uma formulazinha que não necessariamente, né, chega a ser uma fórmula para a gente utilizar. Então, veja bem, além dessas duas frequências, existem outros tipos de frequência que também são usados, certo? Há outras duas frequências que podemos escrever para escrever, né? Ficou meio redundante aqui, mas tudo bem. Podemos escrever para escrever uma tabela completa e bem estruturada. São elas a frequência acumulada, que a gente apresenta por FA, e a frequência acumulada relativa, que a gente apresenta por FAR, né? O FAR. Vejamos a parte da tabela acima, né? Por essa tabela aqui, ó, a tabela completa de distribuição de frequências. Então, veja bem, ó, aqui que vai aparecer agora é a minha tabela completa de distribuição de frequência. Essa aqui, ó, essas duas primeiras colunas é justamente a tabela acima que foi colocada, né? Só que no lugar de quantidade de funcionários, eu coloquei frequência. Então veja que a partir da frequência aparecem as outras, né? Frequência, frequência relativa, frequência acumulada e frequência acumulada relativa. E a gente vai fazer cada uma delas de modo que você consiga entender o que cada uma significa. Então vejamos. A frequência é 9 para fundamental, 24 para médio, 21 para superior e 6 para mestrado. Como é que vai funcionar a respeito dessa frequência para que a gente calcule a frequência relativa? É simples, né? A frequência relativa é calculada pela transformação do número aqui em porcentagem, que a gente já viu que a gente pode utilizar isso aqui. Se a gente utilizar essa formulazinha, a gente vai fazer o seguinte, ó. O primeiro é 9, então a gente vai fazer 9 dividido pelo total, que é 60, vezes o 100. Toda vez que tem essas operações de fração com multiplicação, eu gosto muito de simplificar. Então, eu vou cancelar um zero com um zero aqui e vou fazer essa multiplicação normalmente, né? 9 vezes 10 me dá 90. E 90 por 6 vai me dar 1. Né? Sobram 3, 30, 5. Então, aqui já vira para mim 15%. Então, 9 representa aqui, ó, 15%. E veja que eu utilizei essa formulazinha aqui para escrever a frequência relativa. Então, aqui é 15%. No ensino médio, eu tenho 24 como frequência, eu posso transformar do mesmo jeito, né? 24 por 60 vezes 100. Cancela aqui. E eu vou ter o quê? Eu vou ter 240, que é 24 vezes 10, por 60. 60 não, por 6.
24 por 60 vai me dar 40%. Então aqui é 40%. Da mesma forma, eu posso calcular para 21, né? 21 por 60 vezes 100. Cancelo aqui, eu vou ter 210 por 6. 210 por 6 vai ser 21 por 6, me dá 3. Somou 3. 30 por 6, 5. Então, eu vou ter 35% para aqui. 6. 6, eu vou calcular aqui na frente. 6 por 60 vezes 100. Essa já é mais simples, vai me dar aí 10% na hora que eu calcular. Então aqui eu coloco 10%. O que é que eu faço agora com o total? Bom, vou verificar se, como eu já fiz com todas, o total, né, como se trata de porcentagem, tem que ser 100% aqui. Então basta somar, porque se isso aqui tiver errado, justamente você pode ter errado no cálculo de alguma coisa. Então 15 mais 35 vai me dar 50. 40 mais 10 também me dá 50. E 50 mais 50, total 100. Bom, perfeito. Então já fiz a frequência relativa. Agora, a frequência acumulada, FA, ela vai vir a partir da frequência dada e não da relativa. Então, eu vou olhar para a frequência. Como se trata de acumulada, a partir do momento em que eu for colocando o número a cada linha seguinte, ela vai ser o resultado da soma da linha anterior. Então, eu pego o valor da linha e somo com as linhas ou linha anterior. E vai ser o resultado da minha frequência acumulada da linha em que eu estiver fazendo, né? Ficou um pouco confuso, mas quando eu começar a fazer aqui vai ficar melhor. Veja bem, primeira linha só tem um 9, então na primeira linha essa acumulada é 9. Já na segunda linha, olha só, eu tinha 9 e vai entrar agora mais 24, né? Que é o valor da segunda linha. Então vai acumular, eu vou fazer 24 mais 9. 24 mais 9, 33. Vou para a terceira linha. A terceira linha vai ganhar mais 21. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 21 mais 33, que é a anterior, né? Ou simplesmente 21 mais 24 mais 9, que eu vou somar todas as linhas anteriores com essa linha que eu quero. Então, 21 aqui mais 33, a gente vai ter 54. Agora, quarta linha, que é a última, né? 50, eu já tenho 54, vai entrar mais 6, então aqui vai ficar 60, né? Eu coloco o total aqui? Não, porque o total já é me dado aqui na quarta linha, porque como é acumulado, eu já vou chegar no total, que é de 60. Então, essa última aqui eu não faria, né? E a frequência acumulada relativa. A acumulada relativa vai vir da porcentagem. Então, a gente vai utilizar o mesmo método que a gente utilizou na acumulada, só que a acumulada é só com a frequência e a acumulada relativa é com a frequência relativa. Então, fazendo aqui a acumulada, primeira linha é 15%, segunda linha ganha mais 40%, então eu terei 55%, depois ganha mais 35%, já tenho 55%, eu vou ficar com 90%, e quarta linha ganha mais 10%, 10 mais 90%, 100%. Assim fecha aí a conclusão da minha tabela completa, né, em relação às frequências dadas, né? Então é isso, o estudo de distribuição de frequência a partir de uma tabela, né, uma quantidade de valores dados. Agora, quando a pesquisa se tratar de muitos valores em que não estão ainda organizados numa tabela, a gente vai utilizar o conceito de intervalo de classes para organizar essa tabela. Então, já coloquei um exemplo aí diretamente para que a gente consiga já organizar essa tabela, porque vai ser apenas necessário que a gente reconheça o que é o rol e a respeito das condições para que a gente escreva um intervalo de classe. Então, vamos lá. O professor de Educação Física do 8º ano vai monitorar a frequência cardíaca dos alunos ao longo do ano. Os batimentos cardíacos por minuto, né, o BPM, que é a abreviação, dos 30 alunos da turma, após realizar uma atividade física, estão indicados no quadro a seguir. Então, no quadro a seguir, é esse quadro aqui, ó, certo? Ele começou a coletar os batimentos cardíacos. Então, tá aí de cada aluno, dos 30 alunos, né, uma tabela 6x5. E você olha para essa outra tabela aqui e percebe algo diferente, né? Percebe que os valores nessa tabela estão organizados do menor para o maior, e nessa aqui não. Então, o que é que foi feito? A partir da tabela que foi coletada, foi criada uma tabela com os valores organizados. E quando a gente organizar esses valores aqui, a gente chama de rol,
certo? Então, essa tabela aqui já foi feito o rol, que é justamente a organização dos valores. Então, a partir do momento que eu tenho esses valores e organizo, agora eu posso sim representar por uma tabela de frequências. Como é que eu vou representar por uma tabela de frequência? Eu vou ter que organizar esses números aqui em intervalos, para que eu consiga colocar lá a minha frequência. No intervalo tal a tal existem quantos números? Aí eu anoto lá. Então esse intervalo ele vai ser criado. Então existe toda aí uma estrutura e uma anotação. Então vejamos aqui, ó. Primeiro a gente faz a amplitude total. O que vem a ser essa amplitude total, certo? Essa amplitude total, como diz aqui, é a diferença entre o maior e o menor valor. Então você vai subtrair o maior do menor valor e você vai ter a amplitude, né? Que é justamente o intervalo total onde estão esses números, né? Onde esses números estão inseridos. Então, se eu for fazer aqui a minha amplitude total, vai ser quem? Vai ser quanto? Vai ser 151, que é o maior valor da minha tabela, menos o 117, que é o maior, né? Como está organizado em rol, né? Eu sempre vou usar o primeiro e último valor. Fazendo essa diferença aqui, eu vou ter de 151 para 117, né? Vai ser 4, 2, 3, 34. Então, 151 menos 17 nos dá aí 34. Essa é a nossa amplitude total, né? Agora a gente vai ver a amplitude de cada intervalo. O que seria a amplitude de cada intervalo? Escolhemos um número conveniente, de modo que seja divisível pela amplitude total. Então, veja bem, se a gente pensar nesse 34 aqui, que a gente escrever a amplitude total, eu vou pensar em números divisíveis por esse 34, de modo que eu consiga escrever os intervalos. E o número que eu penso é justamente a quantidade de intervalos que eu vou ter na tabela. Então, o 34 é um número um pouco difícil de se escrever uma tabela, porque o 34 ele é divisível por 2, mas eu não posso fazer uma tabela apenas com dois valores, fica muita informação contida em duas linhas. O próximo número que esse 34 é divisível é o 17. Então, não vou fazer também uma tabela com 17 linhas, né, já que teria 17 intervalos. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 34 e aumentar, né, o valor para um número mais próximo do 34, que eu consiga ter os intervalos, que eu consiga dividir esse número para ter os intervalos convenientes. Então, o ideal é que, nesse caso, como o 34 aqui não possui divisores que ajudem a gente a escrever uma tabela, ao invés de 34, eu vou usar o 35 para cá. Por que o 35? Porque eu sei que era divisível por 5, sei que era divisível por 7. Então eu posso fazer uma tabela com 5 ou 7 intervalos e eu vou escolher fazer com 5. Então minha amplitude de cada intervalo vai ser isso aqui, ó. Eita, 5 aqui. Vou dividir por 5, 7. Significa o quê? Ó? Que esse 5 aqui que eu dividi é a minha quantidade de intervalos. E o resultado 7 é a variação de intervalos, que a gente chama de amplitude do intervalo. 7 aí é a minha amplitude. Então, cada intervalo vai ser contado de 7 em 7. Em seguida, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer essa tabela. Então, olha aqui a tabela. A partir do momento que eu consigo escrever os intervalos de 7 em 7, eles vão ficar assim, ó. O primeiro número é 117 lá em cima da tabela, aquela tabela que a gente construiu, né? Essa aqui, ó, 117, e o último é 151. Então, começa com o 117. Então, aqui, ó, começa no 117, a notação de intervalo é essa aqui, ó, esse tracinho. 117 mais 7, que é justamente a amplitude de cada intervalo, vai me dar 124. Próximo intervalo vai do 124 até, com mais 7, 131. Próximo intervalo do 131 até, com mais 7, 138. Próximo intervalo do 138
até, com mais 7, 145. E o último intervalo é de 145 até o 152, somando com 7. Ah, professor, mas a gente viu lá em cima da tabela que é 151 e não é 152 como a gente escreveu aqui, né? Mas deu 152 porque a gente precisou aumentar 1 aqui, ó, para fazer a divisão. Então, por isso é 152, mas não vai influenciar nada, uma vez que os números ali na tabela são menores que 152. Então, a gente vai colocar aqui esses intervalos, certo? Todos eles. Do 117 ao 124, do 124 ao 131, do 131 ao 138, do 138 ao 145 e do 145 até o 152, e essa última linha aqui será o nosso total, que vai ser as somas aqui da frequência. Então, coloquei os intervalos, a gente vai colocar o que aqui? A frequência, a quantidade de números que a gente tem em cada intervalo. Detalhe, por que eu escrevo intervalo assim, ó? Porque a gente vai incluir, certo? A gente vai fazer a contagem incluindo o 117, mas não vai incluir o 124. Por quê? Porque o 124 vai pertencer ao outro intervalo. Então, esse último número aqui que aparece no intervalo não é para incluir, porque no próximo a gente vai incluí-lo, certo? Então, a gente vai precisar analisar a tabela lá em cima. Eu não sei se vai dar para colocar tudo numa mesma folha, ó. Fica difícil, mas eu vou ficar descendo e subindo a folha até a gente conseguir, certo? O primeiro intervalo é de 117 até 124, então a gente vai contar quantos números tem até o do 117 até o 123, né? Porque o 124 a gente não pode incluir. Então aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3. 125 já passou aí do 124. Então, variando do 124, do 117 até o 124, eu vou ter 3 números. Então aqui a gente coloca 3. Agora continua, do 124 até o 131. Então a gente vai analisar agora até o 130, né? Incluindo o 130. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 132 já passa, né? Era até o 130. Então aqui eu tive 8 como resposta. Então eu coloco aqui 8. Agora eu vou analisar do 131 até o 138, ou seja, a gente vai agora pegar os números que chegam até o 137. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, me deu 9 agora. 9 números, eu vou colocar 9 aqui. O próximo intervalo que a gente precisa analisar é do 138 até o 145. Então, do 138 até o 145, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 146 já passou aí do intervalo, né? E agora a gente tem 6 números, anotamos na tabela. 6. E o último é do 145 até o 152, que é justamente os que sobraram ali, né? Os que restam. Que são quantos? 1, 2, 3 e 4. Então aqui contamos 4. Total 3, 8, 11, 20 com 10, 30, que é justamente os 30 alunos. Então deu certo, né? A contagem aqui deu 30. Se desse outro número, então a nossa contagem a respeito dos números lá em cima da tabela estariam errados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa que a gente já aprendeu a fazer. Então já não é segredo mais aqui, né? Tendo isso, já é possível fazer isso aqui, ok? Completando a tabela, a gente teria isso aqui, ó, certo? Tudo completinho aí, tudo resolvido, as porcentagens, aplicando aquela fórmula, né? Pegando o número aqui, dividindo pelo total e multiplicando por 100, você vai obter essas porcentagens e fazendo as frequências acumuladas respectivas a cada uma das frequências. Então, é isso. Esse é o intervalo não, né? Essa distribuição de frequências, tanto dada a tabela lá no conceito anterior, quanto dado a respeito de quantidade de números, né, uma tabela assim, que a gente precisa organizar ainda em intervalos de classe. Então, é esta a aula sobre estatística, certo? Envolvendo aí o conceito de tabelas. Espero de alguma forma ter ajudado e que vocês consigam entender
entendendo? Não consigam fazer alguns exercícios relacionados a tabelas. Então é isso e até a nossa próxima aula.